Oi, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje, semana final para aprovar a reforma política. E os deputados querem votar hoje a criação de um fundo público de financiamento de campanhas. Do Salão Verde ao vivo, Carol Nogueira. O acordo prevê a votação do projeto que veio do Senado, com a criação do Fundo Público de Financiamento de Campanha, com o compromisso de que o presidente Michel Temer vete 2 pontos polêmicos. A segunda denúncia contra Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça, com passo de espera pela apresentação da defesa do presidente e dos ministros envolvidos no caso. A expectativa é que até quarta-feira os advogados tragam a defesa aos deputados. Hoje é terça-feira, 3 de outubro. Agora, em Brasília, 8h47. Esses são os destaques do Câmara hoje, que já está no ar. Na semana decisiva da reforma política, os presidentes da Câmara, do Senado e líderes partidários se reuniram para tentar um acordo em vários pontos da proposta. Entre eles, a que trata do financiamento das campanhas. O deputado Vicente Cândido, relator na comissão especial, apresentou ontem à noite, no plenário, um novo texto. Mas a discussão e a votação ficou para esta terça-feira. A repórter Dini Moraes tem as informações. Nesta segunda-feira da semana decisiva da reforma política, faltou acordo que viabilizasse votações no plenário da Câmara. O fato de não ter ocorrido deliberação não quer dizer que o tema não foi debatido. Foi e muito, mas fora do plenário. Líderes partidários negociaram. Inclusive, se reuniram com os presidentes da Câmara e do Senado em busca de um texto que consiga ser aprovado a tempo de as mudanças já valerem nas eleições do ano que vem. Para isso, todas as novidades já precisam estar em vigor no próximo sábado. Mas apesar das tentativas, não houve entendimento em torno de uma proposta única. À noite, os líderes acertaram que colocarão o texto do Senado para ser votado, com o compromisso de que a presidência da República vai vetar trechos considerados polêmicos pelos deputados. Esse texto cria um fundo público para pagar os custos das campanhas. As regras de distribuição desse dinheiro e outras mudanças ficaram para um outro projeto, o do relator da reforma política, deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, que já apresentou no plenário uma nova versão desse texto. Creio que pode ser a maioria, mas ainda com uma certa insegurança. Tem uma outra corrente de pensamento que prefere um texto único, incorporando as coisas do Senado e considerando bastante do que foi aprovado aqui, mandando para o Senado Federal. Acho que a única consideração que tem que fazer é um apelo até do presidente Eunísio Oliveira, de que a pauta no Senado acabou ficando muito tumultuada, com as medidas provisórias, trancando pauta, e também com o episódio Aécio Neves, que acabou tumultuando um pouco. Mas dependendo do desenrolar amanhã no Senado, talvez terá mais folga e poderá apreciar um texto mais longo, que seria o texto único. Mas a princípio é apreciar o texto do Senado e um substitutivo mais enxuto, que é o que foi lido agora à noite aqui. Junto com a conclusão da reforma política, outro assunto deve movimentar a semana aqui na Câmara é a análise da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Agora por obstrução da justiça e organização criminosa. Mas a denúncia só vira ação na justiça se a Câmara autorizar. Os documentos já estão na Comissão de Constituição e Justiça, por onde essa análise começa. A expectativa é de que a defesa do presidente seja apresentada nesta quarta-feira. O presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco têm até 10 sessões para apresentar suas defesas. A expectativa é que isso ocorra já nesta quarta-feira. Se isso acontecer, começa a elaboração do relatório. O indicado para essa função é o deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais. Ele estaria sendo pressionado pelo partido a deixar a função. Eu acho que é um desserviço à nação não deixar um Bonifácio de Andrade ser o relator dessa denúncia. Eu duvido que ele vai, de alguma forma, desistir da relatoria. Vai me causar muita surpresa e eu não acredito nisso. Nós conversamos com o deputado Bonifácio de Andrada pelo telefone. Quem vive na vida pública está permanentemente submetido a toda espécie de pressões. E eu estou há 50 anos na vida pública. A expectativa é ter capacidade de estudar, de ler 300 páginas e chegar a uma conclusão dentro de uma atitude de isenção e de interesse público.
O relatório dele é votado na Comissão de Constituição e Justiça. Aí é importante ficar atento para 2 detalhes. O primeiro deles é a troca de deputados na comissão, seja para garantir votos a favor ou contrários ao governo Temer. O segundo detalhe é o prazo máximo de 5 sessões para votar esse relatório. Dependendo da discussão política, a votação ali na CCJ pode ficar para depois do feriado de 12 de outubro. A votação final no plenário seria nas últimas semanas do mês. Para deixar pré-marcado para depois do dia 23, para que todos os deputados já tenham a informação, né? Já avisei a assessoria internacional que não libere nenhum parlamentar para a viagem naquela semana, para que a gente tenha o maior número possível de deputados e deputadas, para que todos possam votar a denúncia. Semana, então, de reuniões na Comissão de Constituição e Justiça sobre o caso Michel Temer. Temos também os últimos dias para votação aí no plenário da reforma política. Eu vou conversar agora, então, com a Carol Nogueira, que está lá no Salão Verde, com os líderes partidários. Carol, qual é a expectativa deles para essa semana tão importante aqui no Congresso? Bom dia, Vera. Olha, o acordo que foi fechado ontem, depois de muita negociação, prevê, então, o início da votação pela PEC do Senado, como a gente chama, né? Essa proposta que cria, então, o fundo partidário lá, que foi aprovado já no Senado, está pronta para ser votada aqui na Câmara. O compromisso que foi firmado para que se fechasse esse acordo era que o presidente Michel Temer, vete 2 pontos importantes dessa proposta. As regras fixadas pelos senadores para a distribuição dos recursos e também uma restrição que tinha sido aprovada por lá, para que esse fundo fosse usado só nas eleições majoritárias. Com isso, então, a ideia é de que o fundo público financie também as campanhas proporcionais, ou seja, para o Legislativo, para a Câmara dos Deputados, por exemplo. O acordo foi fechado dessa maneira porque o projeto lá do Senado está mais avançado, ele só precisa ser aprovado pela Câmara, se não houver mudança ele já segue para a sanção presidencial e para valer nas eleições do ano que vem, tudo tem que estar aprovado então aqui na Câmara dos Deputados e no Senado e sancionado até sexta-feira dessa semana. Esse fundo então é estimado em 1 bilhão e 700 milhões de reais, vai ser composto por 30% de emendas parlamentares impositivas e também recursos que vão vir aí do fim da propaganda partidária em ano não eleitoral, essa propaganda partidária em rádio, televisão, que acontece em ano eleitoral, fora das campanhas eleitorais. Vamos conversar, então, sobre esse acordo fechado e a possibilidade de votação com o deputado Newton Tato, ele que é vice-líder do PT e é do PT de São Paulo. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Tudo certo mesmo? Enfim, é um acordo que envolve um compromisso de sanção. A oposição vai apoiar mesmo essa votação, como tem sido dito desde ontem? Sim, como tem acordo, né, de conversa entre os líderes, nós acreditamos que possa avançar, porque essa é a última semana. Por isso aproveitar também o projeto do Senado. Nós precisamos avançar e é importante que se crie esse fundo, né, para financiar as campanhas e que contemple também os proporcionais, porque nós também precisamos debater, entendeu, a limitação dos gastos da campanha, isso está também em debate, restringir, entendeu, a um limite o financiamento pessoa física, o autofinanciamento, e é importante fazer esse debate com a sociedade da importância de financiar a democracia, financiar, entendeu, as eleições. Por isso também o acordo de votar, aproveitar a PEC que vem do Senado, como lá só prevê para os cargos majoritários, né? E aí os deputados também precisam dos recursos, né, para suas campanhas eleitorais. Então é importante então que este acordo se leve adiante, que vote e que seja vetado depois, né, que seja o financiamento só para o Executivo, dando a possibilidade, então, de ter o financiamento para as campanhas de deputados estaduais, deputados federais. E a ideia é, vencida essa pauta, então, essa proposta que vem do Senado, que se vote a regulamentação justamente da relatoria do deputado Vicente Cândido, que prevê, entre outros pontos, como o senhor vinha falando, a limitação dos gastos de campanha. Tem aí uma limitação que uma campanha para presidente custaria no máximo 70 milhões de reais. Isso vem de encontro ao anseio da sociedade, na sua opinião, deputado? Sim, ela vem, porque todo mundo tem consciência, né? E essa é a cobrança também da sociedade. Aqui os parlamentares têm consciência disso, de que os gastos de campanha não podiam seguir da forma como vinha acontecendo nas campanhas anteriores. Então fazer um esforço de
diminuir os gastos de campanha, mas também fazer um debate com a sociedade, que é muito mais barato para a sociedade quando você tem o financiamento público. Financiamento público porque você tem uma representação melhor, umas condições mais iguais de disputa no processo eleitoral. Nós aqui representamos pessoas físicas, não representamos pessoas jurídicas, então esse debate nós precisamos fazer para a sociedade. Então tudo isso que a gente está acontecendo hoje, dessa crise na política, ela tem a ver com o modelo do sistema político que a gente tem, do modelo de financiamento que a gente teve até então. Então nós precisamos avançar. E aqui agora é a oportunidade para a gente fazer. É a última semana para considerar já para as eleições do ano que vem. Acho que nós já avançamos bastante com o debate com relação a acabar com as coligações, né? Isso já é um passo importante. Nós vamos ter, entendeu, logo aí para frente, a diminuição do número de partidos políticos. Enfim, acho que a Câmara está dando resposta para o anseio da sociedade e hoje, entendeu, começa de novo a debater aqui para a gente finalizar, principalmente com relação à criação de um fundo para financiar as campanhas eleitorais, entendendo que essa é uma necessidade de que a sociedade precisa debater com a sociedade de que é importante o financiamento da democracia, até para a sociedade também ter condições de monitorar melhor a vida dos parlamentares aqui. Com que cara fica essa reforma política que a gente está entregando então para a sociedade? A gente precisa de uma boa dose de otimismo para acreditar também que o Senado vai conseguir terminar de analisar as coligações com toda a questão política que o Senado enfrenta essa semana, né, com o episódio do senador Aécio Neves. O senhor acha que consegue aprovar o fim das coligações por lá? O senhor acha que tem uma resposta sendo entregue à sociedade? Nós temos que entender que você tem a reforma política, uma questão que você olha, entendeu, para o futuro. E você tem fatos no momento, tá, que você tem que trabalhar ele, mas também sem perder essa perspectiva de você construir, entendeu, né, aquilo que é necessário do ponto de vista de todo o sistema. Então acho que o Senado precisa apreciar, né, tem uma expectativa que de repente caça inclusive o senador Aécio Neves, né, por tudo aquilo que está lá. Mas também não pode, entendeu, ficar só parado nisso aí. É a mesma coisa aqui na Câmara, entendeu? Nós temos que discutir a reforma política, nós temos que apreciar, entendeu, ir lá para a Comissão de Justiça, entendeu, né, e brigar para que de repente não faça as alterações, entendeu, ao bel prazer do governo na própria Comissão de Justiça em relação ao processo do Temer. Enfim, você tem os fatos que vêm no dia a dia, né, mas também você não pode perder a perspectiva de construir aquilo que é o papel da gente também de pensar, entendeu, para frente. E falando nesse assunto lá de comissões, o senhor hoje participa de uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente. Qual que é o tema, qual que é a importância do que vai ser discutido por lá, deputado? Nós vamos ter agora, do dia 7 ao dia 17 de novembro, a 23ª COP do Clima, né, que é a Conferência do Clima no âmbito da ONU. Então é o momento em que reúne todos os países. Lá esta COP é muito importante porque ela deve avançar na regulamentação do acordo da COP 21 lá de Paris, onde o Brasil se comprometeu com metas audaciosas do ponto de vista de redução das emissões de gases de efeito estufa. E hoje nós temos uma audiência que é muito interessante porque nós estamos fazendo uma audiência específica para compreender as experiências e as percepções dos povos indígenas do Brasil sobre esse tema, sobre esse debate. Sabemos que os povos indígenas são os maiores parceiros na conservação das florestas. Para você ter uma ideia, das terras indígenas na Amazônia, somente 2% são desmatadas, né? Então isso mostra, entendeu, a preocupação deles, a forma como eles se relacionam com o meio ambiente, que ajudam na conservação. Então eles são os que mais contribuem, inclusive, com a sociedade brasileira para poder atender os compromissos que nós assumimos lá na Conferência do Clima. E eles vêm para cá hoje, entendeu, para mostrar um pouco esta experiência, um pouco as percepções deles. Como é que eles entendem esse debate que é de nossa sociedade, sociedade de branco,
né? Como é a visão deles sobre a situação do próprio planeta, né? Entendeu? De todo esse debate sobre a crise climática. Então é uma oportunidade para a gente ter esta experiência deles, ouvi-los, tá? E ao mesmo tempo eles vão colocar também o outro aspecto de que nós não fazemos a nossa parte. Eu estou falando nós enquanto sociedade nacional, o Estado brasileiro, não faz a parte que é avançar no reconhecimento dos territórios deles, sabendo que eles cuidam bem do território dele e que é muito bem para a sociedade como um todo. E a gente sabe que tem mais de 50% dos territórios indígenas que não tem demarcação de terra, não está com as terras não demarcadas. E neste momento ainda que está todo paralisado o processo de demarcação, de reconhecimento, e eles lutam então para que isso seja retomado. Deputado Newton Tato, obrigada. A gente volta sobre o assunto de reforma política daqui a pouquinho. Vera, obrigada. Obrigada, Carol. A gente continua falando um pouquinho agora sobre o trabalho das comissões, mas o assunto é passagens aéreas. Uma proposta que vai ser votada pelo plenário da Câmara limita em 10% ou $25 o valor da multa cobrada por empresas aéreas na remarcação de passagens, inclusive as promocionais. Atualmente, a cobrança por remarcações e cancelamentos é a principal causa de reclamação de passageiros nos órgãos de defesa do consumidor. A servidora pública Laís Dutra comprou uma passagem para os Estados Unidos em tarifa promocional, mas resolveu desmarcar porque estava grávida e tendo indisposições. A passagem custou cerca de $850 e a multa cobrada pela companhia aérea para desmarcar, mesmo antecipadamente, era de $600. Ela preferiu cancelar de vez porque achou a taxa abusiva. Ou seja, eu já tinha pago cerca de $800 pela passagem e as taxas de mudança, com as taxas de mudança a passagem ia ficar quase o dobro do que eu tinha pago. E aí eu optei por cancelar a passagem, porque o cancelamento eu ia pagar uma multa de cerca de 15% e se eu alterasse ia ser cerca de 75%, 80% do valor da minha passagem. Então eu acabei cancelando essa passagem e comprando por milhas, meses depois. A portaria que estabelece normas sobre tarifas aéreas restringe a cobrança de taxas de serviço nos casos de cancelamento e remarcação a 10% do valor da passagem ou $25 para bilhetes internacionais. Mas esses limites não valem para tarifas promocionais. Um projeto de decreto legislativo quer mudar essa regra e proteger os consumidores que compram passagens de promoção. A proposta limita o valor das multas também nesses casos. Já foi aprovada em 3 comissões da Câmara e será analisada agora pelo plenário. As multas cobradas, às vezes, são superiores ao valor do bilhete, então as pessoas acabam perdendo o bilhete e perdendo o que pagaram. Mas imagina que muita gente desiste da viagem por doença, até por falecimento de familiares e por outros motivos. Não pode, não tem condição de viajar. Então, se não tem condição de viajar, avisa a companhia aérea e a companhia aérea tem que devolver esse valor ou, na venda de outro bilhete, usar o valor pago. O advogado do IDEC elogiou a proposta, que vai dar mais equilíbrio na relação entre os passageiros e as empresas. Além disso, vai garantir o cumprimento do que está assegurado no Código de Defesa do Consumidor, que nenhuma relação de consumo pode resultar em prejuízo. Ele determina que nenhum consumidor pode ser colocado numa situação de desvantagem exagerada ou que as contratações não podem significar uma vantagem excessiva para os fornecedores do serviço. E é claro que toda vez que um consumidor ele acaba não usufruindo de um serviço e tem a perda total de forma injustificada ou ilegítima, ele perde totalmente os recursos investidos, é claro que isso desequilibra ainda mais a relação entre o passageiro e a companhia aérea. Daqui a pouco, ainda agora de manhã, começa uma reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da JBS, que deve ouvir depoimentos de 4 pessoas. Eu vou conversar ao vivo, então, com a repórter Mariana Pechit, que tem mais informações sobre esse assunto. Bom dia, Mariana. Então, começa, essa fase importante de ouvir depoimentos aí na CPI Mista, de deputados e senadores. Você tem deputados aí com você?
Isso, Vera, bom dia a todos. A CPI começou os trabalhos votando requerimentos, aprovando plano de trabalho e agora entra na fase de ouvir testemunhas. Hoje vão ser 2 testemunhas, um advogado dos acionistas minoritários da JBS e também o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, que vai falar de empréstimos concedidos pelo BNDES à JBS nos últimos 10 anos. Nós vamos conversar com 2 vice-líderes partidários que são integrantes da CPI, o deputado Paulo Pimenta, que é do PT do Rio Grande do Sul, e o deputado Miguel Haddad, do PSDB de São Paulo. Deputado Paulo Pimenta, qual que é a expectativa para esse início de semana, de oitiva, ouvindo o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho? Bom dia. Bom dia. A CPI está iniciando seus trabalhos. O doutor Luciano Coutinho já esteve aqui na Câmara, no Senado, em várias oportunidades, inclusive numa CPI específica sobre o BNDES. É uma pessoa extremamente respeitada e que tem um conhecimento muito amplo sobre todo esse tema, né? Então a minha expectativa é bastante positiva, acho que será uma audiência esclarecedora, né? E nós temos que ter uma atenção muito grande, porque esse tema da JBS ele ganhou uma enorme repercussão no país, né? E ele acabou trazendo a público um debate sobre relações subterrâneas de uma grande empresa com o poder do Estado, que possivelmente possa ter trazido prejuízos enormes para a nação. E eu acho que o trabalho da CPI é muito importante, né? E eu espero que essa semana seja uma semana bastante movimentada. Também temos mais 2 depoimentos, né? Já tratando de uma outra questão, que é o tema das delações, né? Mas a minha expectativa é bastante positiva. Deputado Miguel Haddad, você estava falando que o senhor participou da CPMI do BNDES. Agora, CPI da JBS, ouvindo o ex-presidente do BNDES. O senhor espera hoje um depoimento diferente? Qual que é a sua expectativa? Bom dia. Bom dia. Bem, a expectativa é positiva. Eu integrei a CPI do BNDES e naquela oportunidade havia uma blindagem em torno de alguns nomes e de requerimentos de informações. Nós começamos essa CPMI de forma extremamente positiva. Todos os requerimentos foram aprovados, os de informações, os de convocação, os convites. Luciano Coutinho foi presidente do BNDES, é importante ouvi-lo, até porque há novos fatos. O Márcio Lobo também, representante dos acionistas minoritários, poderá subsidiar melhor a CPMI. Naturalmente, é essencial que a CPMI tenha foco. Nós temos um prazo para desenvolver os trabalhos. Se nós ampliarmos demais a CPMI, nós não chegaremos a um bom resultado. É fundamental que ela tenha um calendário, tenha clareza de quem serão os convidados, os convocados e possamos atuar rapidamente na avaliação dos requerimentos de informação. A expectativa é positiva. Tá, Miguel Haddad, o senhor falou em aprovação sem problemas dos requerimentos na CPI, um clima tranquilo. Na semana passada a imprensa chegou a publicar notinhas de que haveria um clima, um acordo entre partidos para uma CPI não blindada, mas um clima ameno. O senhor acha que mesmo assim é possível avançar nas investigações e chegar às conclusões necessárias na CPI? Eu desconheço qualquer acordo. Eu, pelo menos, não fui informado. Nós estamos apresentando os requerimentos, solicitando as informações, convidando e convocando os atores que poderão contribuir na solução aí do fechamento de uma CPI, que não só vai poder levar informações ao Ministério Público, à Polícia Federal, à Justiça como um todo, mas que deverá criar mecanismos para travas, para que esses problemas, esses erros cometidos agora frente à JBS não ocorram mais. Então, a CPMI tem um objetivo claro, além das informações, buscar soluções para que esses fatos não mais ocorram. Agora, desconheço e não participo de nenhuma negociação, de nenhuma blindagem. Apresentarei os requerimentos que compreendo necessários e aprovarei aqueles que forem apresentados pelos demais deputados. Deputado Paulo Pimenta, essa CPMI tem um clima diferente mesmo assim vai conseguir avançar nas investigações? Eu acho que a CPI ela tem um objetivo, né? Que é responder de forma adequada o requerimento que justificou a sua instalação.
Ela tem dois focos bastante claros. O primeiro deles é investigar esta relação que envolve o BNDES e o outro são os detalhes que envolvem a maneira como foi estabelecido esse relacionamento que proporcionou essa delação, né, e esses benefícios escandalosos que esse grupo criminoso obteve aqui no país, né? E a cada dia surgem novas informações de reuniões secretas, de gravações, de participações do próprio Ministério Público, que são assustadoras, né? Então eu acho que ela é uma CPI que tem um objetivo importante e só é que dizer que tem um acordo. Não tem acordo nenhum, isso é conversa de quem não quer ser investigado, né? E da mesma forma que o deputado Haddad falou, nós vamos apresentar todos os requerimentos. Como disse o deputado Vadir, não tem vaca sagrada, né? Quer dizer, quem tiver que ser investigado vai ser investigado e eu tenho certeza que a CPI vai responder de maneira bastante positiva à expectativa da sociedade com relação ao nosso trabalho. A CPI também, deputados, vai convidar o ex-procurador Rodrigo Janot, outros participantes das investigações. Isso é uma outra linha de trabalho da CPI, investigar e trabalhar nos acordos de colaboração com o Ministério Público? Veja bem, amanhã nós vamos ouvir, né, um procurador federal que foi preso, né? Temos um outro procurador federal que está sendo investigado de ter feito uma espécie de um jogo duplo. Ao mesmo tempo que era da cúpula do Ministério Público, atuava como advogado informal e depois advogado da JBS para fechar a delação. Quase inacreditável. Ele primeiro tratou os termos da delação como integrante do Ministério Público e depois assinou a delação já como advogado, né? Então isso são coisas muito graves, né, que revelam um subterrâneo destas relações que precisam ser esclarecidas, né? Então a CPI tem esses dois objetivos. Os dois são muito importantes e eu tenho certeza que nenhum deles vai ser obstruído para que nós possamos avançar efetivamente nessas investigações e nesses esclarecimentos. Deputado Miguel Haddad, o senhor concorda que a CPI também deve avançar nessas questões relacionadas à colaboração premiada? Eu concordo, eu entendo que a priori todos devem ser ouvidos. Se as delações elas estão dentro de um contexto relacionado aos acordos elaborados entre o governo, a JBS, o BNDES, tem que ser apurado, né? No transcorrer dos trabalhos da CPMI, nós vamos poder avaliar melhor as convocações e inclusive as informações. Mas inicialmente eu concordo, é uma CPMI importante, de fato há um subterrâneo aí que vai sendo descoberto e que traz aí um grau de corrupção envolvendo agentes políticos, empresários e em alguns momentos procuradores. E é essencial que nós possamos dar transparência, apurarmos e fazermos os encaminhamentos necessários. Deputado Miguel Haddad, deputado Paulo Pimenta, obrigada pela entrevista. Boa reunião na CPI daqui a pouquinho. Vera. Obrigada, Mariana. Deputados, olha, a Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que estabelece o Estatuto dos Direitos do Paciente. O texto trata de questões fundamentais para o cidadão que precisa de cuidados de saúde, como aceitar ou não o tratamento indicado pelo médico. Quando alguém precisa de atendimento para tratamento de saúde, se torna paciente, mas não deixa de ser cidadão. E por estar numa situação mais vulnerável, é que a pessoa precisa ter garantidos seus direitos básicos, como o direito à informação sobre sua doença, sobre quais procedimentos a que será submetido, ser informado sobre todos os passos do atendimento. O paciente tem o direito de se manifestar em um momento que ele não esteja com a sua autonomia de vontade, que ele não possa se manifestar conscientemente. Ele tem o direito, e o médico deve atender, de ter seus desejos, suas intenções quanto ao tratamento, de como deve ser e como não deve ser. Essas questões ainda não estão previstas na legislação e, para preencher esta lacuna, a Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto que cria o Estatuto dos Direitos do Paciente. Direito de viver a sua humanidade quando está sendo atendido pela política de saúde. Que a sua condição de paciente ela não pode anular
todo o direito à informação, direito a estar ciente do que está acontecendo com você, direitos estabelecidos nas informações quando você sai do atendimento, enfim, direitos do que seu tratamento ele não fira a sua própria vontade. A proposta ainda será analisada pelas comissões de Seguridade Social e Família e de Constituição e Justiça. Se aprovada nessas duas comissões, segue direto para apreciação do Senado. A gente já disse para você aqui que hoje tem sessão no plenário Ulisses Guimarães para tratar mais uma vez de reforma política, nessa última semana, semana final do prazo para aprovar qualquer modificação em relação a isso que valha para as eleições do ano que vem. E eu vou voltar então a conversar com a Carol Nogueira, que tem mais um líder para falar dessa expectativa sobre a votação do fundo. Carol. Exatamente, Vera, como a gente falou mais cedo, então, tem um acordo que foi fechado ontem para a votação desse projeto que veio do Senado, que trata da criação do fundo. Esse acordo foi fechado com o compromisso de que alguns pontos do que foi aprovado lá no Senado seja vetado pelo presidente Michel Temer. Vamos conversar agora com o deputado Joaquim Passarinho, que é vice-líder do PSD, ele é do PSD do Pará, para saber a opinião dele também sobre o que deve acontecer hoje em plenário. Você acha que esse projeto consegue ser aprovado, deputado? O outro projeto infraconstitucional também relatado pelo deputado Vicente Cândido, o senhor acha que tem possibilidade também de ser votado a tempo de valer para as eleições do ano que vem? Ou seja, tudo votado na Câmara e Senado, sancionado até sexta-feira? Não creio que não, acho que não há essa possibilidade. Acho que o projeto que veio do Senado tem possibilidade, mas o do Vicente Cândido eu não acredito. Ele foi lido ontem, no plenário, hoje nós estamos tomando ciência e não teria tempo para votar na Câmara e no Senado. O que foi aprovado aqui sobre coligações, tem alguma possibilidade também, está aguardando ainda análise de alterações lá no Senado? O senhor acha que acaba as coligações da forma como foi aprovado aqui na Câmara para já valer nas próximas eleições? Acho que vai ficar o que aprovou na Câmara, as coligações para 2020. Eu acho algo muito estranho a gente achar que deve acabar com as coligações, porém só acabar para 2020. É muito estranho isso. Porém, é isso que a maioria decidiu aqui e eu acho que o Senado vai acompanhar. Volto a dizer, o que é mais polêmico é o nosso financiamento de campanha. Esse não há consenso. Há uma maioria querendo resolver isso, porém, isso não há consenso na base. Os líderes fecham o acordo, mas porém a bancada nem sempre acompanha essa decisão de liderança, porque nós temos interesses particulares na eleição de cada um e temos problemas éticos. Eu, por exemplo, sou contra financiamento público que mexa no Orçamento Geral da União. Acho que essa Casa, o Senado da República, o Congresso Nacional, tem um orçamento de 10 bilhões de reais. Nós podemos tranquilamente tirar desse orçamento para poder fazer uma campanha eleitoral. A ideia dessa proposta que está sendo discutida é justamente isso, mexe com 30% aí das emendas de bancadas nos anos eleitorais, traz também dinheiro do fim da propaganda eleitoral gratuita, da propaganda partidária em ano não eleitoral. O senhor acha que isso, de alguma maneira, pode contemplar? Presta atenção, a emenda de bancada não é emenda do parlamento, não é emenda do deputado. A emenda de bancada é indicada por nós para atender os prefeitos e os governadores. Ou seja, não é dinheiro do legislativo, é indicação do legislativo. Então nós não podemos achar que com isso nós não estamos mexendo no orçamento. Estamos mexendo no orçamento e não podemos mexer no orçamento porque já é muito pouco que nós temos para educação, para saúde e saneamento. A gente tem uma outra questão também, que é a questão do teto de gastos de campanha. O senhor acha que isso tem algum tipo de acordo, tem algum tipo de consenso? Acho que isso nós podemos chegar. Eu acho que as campanhas do valor que estão são impossíveis, até porque com arrecadação pouca nós não vamos poder chegar nunca a esses valores. Acho que nós temos que ter a tranquilidade, temos que ter a inteligência de votar leis que nós possamos diminuir o custo da campanha. Esse custo é um custo para nós mesmos. É algo que não é inteligente nós encarecermos uma campanha e não temos como bancá-la. Acho que nós precisamos fazer essa forma tranquila, porém, da forma como está correndo hoje e amanhã, os últimos dias, dificilmente nós vamos ter condição de muitos êxitos. Acho apenas que, por maioria, como é infraconstitucional, o valor de arrecadação de campanha pública vai passar. Deputado Joaquim, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Vamos ver, então a gente tem esse acordo costurado, Vera, ontem, mas não é muito certo de que ele vá, de fato, conseguir êxito. Então, pela avaliação aí feita agora pelo deputado Joaquim Passarinho. Obrigada, Carol. Vamos acompanhar então. Deputado.
E você já viu nesta edição do Câmara Hoje, o plenário pode votar hoje a criação de um fundo de financiamento público de campanhas. Esta é a semana final para a aprovação da reforma política a tempo de valer nas eleições do ano que vem. Deputados querem limitar a multa que empresas aéreas cobram por remarcação de passagens, inclusive as promocionais. Agora em Brasília, 9h20 e você vai ver depois do intervalo. Comissão de Finanças e Tributação aprova a proposta que aumenta os sinais de diferenciação nas cédulas e moedas de real. Tudo para facilitar a identificação do dinheiro por quem não enxerga bem. E mais. A audiência aqui na Câmara debateu o papel da Funarte, o órgão do governo federal responsável pelas políticas públicas de incentivo às artes visuais, à música, ao teatro, à dança e ao circo. Os detalhes em instantes. Agora, 9h22. O Câmara Hoje está de volta. Uma proposta que aumenta os sinais de diferenciação nas cédulas e moedas de real foi aprovada pela Comissão de Finanças e Tributação. O objetivo é facilitar a identificação do dinheiro por quem não enxerga bem. As cédulas do real já têm tamanho diferente de acordo com o valor. 3 comissões da Câmara aprovaram uma proposta que obriga a incluir mais elementos para facilitar a identificação, como o formato das bordas das notas, a espessura das moedas e sinais em braille. O projeto foi apresentado a partir da conversa com o eleitor. Ele surgiu de uma ideia no município de Nova Friburgo. Eu estava fazendo uma audiência em praça pública e um morador da cidade que trabalha numa banca me chamou e disse da dificuldade que ele enfrentava em ter acesso à cidadania, fazendo com que o dinheiro, as notas pudessem ser entregues, manuseadas e o troco dado àqueles que de alguma forma compravam alguma coisa na sua banca. E aí a gente começou a fazer audiências públicas para discutir o assunto, porque a marcação das notas brasileiras ela é muito sutil. Felipe Medeiros concorda com o deputado. Ele tem deficiência visual e acredita que a proposta ajuda a evitar o risco da pessoa que não enxerga ser enganada. Essa pessoa, elas vão criando as habilidades, da textura do dinheiro, que a textura de uma cédula é diferente da textura do outro. Porém, não é todo mundo que consegue desenvolver essa habilidade. O relator avalia que o projeto é viável. Nós temos hoje tecnologia no mundo, tecnologia super avançada, inclusive aqui no Brasil, a própria Casa da Moeda, que pode sim fazer uma moeda. O custo, na minha opinião, não vai ter grande diferença, mas o ganho que o Brasil vai ter, que o governo vai ter em dizer que nós estamos agora com papel moeda, com a moeda que vai facilitar a vida das pessoas com deficiência visual. O projeto de lei complementar foi aprovado por 3 comissões: Desenvolvimento Econômico, Finanças e Tributação e a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Agora, a proposta vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Bom, daqui a pouco, às 10h da manhã, vai haver uma reunião da Subcomissão Especial da Regulamentação do Recall. Quem tem mais informações é a Carol Nogueira. Vera, essa subcomissão foi criada há cerca de uns 2 meses atrás. Ela é vinculada à Comissão de Viação e Transportes aqui da Câmara dos Deputados. E o objetivo dela é justamente discutir as campanhas de recall que são feitas pelas montadoras aqui no Brasil, muitas vezes frequentes, mais frequentes do que se deveria, do que se esperava. E a resposta dos usuários nem sempre é aquela que se espera. Ou seja, tem muito carro rodando aí nas cidades do Brasil, pelo Brasil todo, com problemas que poderiam ser evitados. A gente vai conversar sobre isso com o deputado Alexandre Vale, do PR do Rio de Janeiro. Foi ele que me deu essas informações. Deputado, bom dia. O que se espera, então, dessa audiência pública? O que pode mudar a partir desse trabalho dessa subcomissão? Bom dia. Nós esperamos encontrar a verdadeira solução. Hoje, a maioria das montadoras diariamente convocam os veículos para recall. Apenas 8% dos veículos realizam um recall. Então nós temos uma quantidade absurda de veículos rodando na rua com problema em fabricação nas suas peças, ou seja, no airbag, ou no cinto de segurança, ou numa pinça, e é isso que precisa ser solucionado. A nossa proposta é que no momento em que o veículo entre no recall,
ele não possa ser transferido, ele não possa ser vistoriado, que não se possa fazer seguro, para que a gente possa efetivamente fazer com que essa frota brasileira circule na rua em condições de segurança. Pois é, essa iniciativa de alguma maneira ela penaliza o usuário, né? Como evitar que o recall seja necessário? Existe alguma maneira de se evitar isso? Olha, na verdade as próprias montadoras precisam melhorar a sua qualidade na fabricação, né? Então, hoje apenas a responsabilidade da montadora é colocar um anúncio no jornal, mandar correspondência, quando na maioria das vezes a pessoa já trocou o carro, já vendeu, já mudou de endereço. Nós temos recall de carro 2007. Então você imagina esse cadastro como está desatualizado. E a única maneira que nós estamos encontrando é fazer através da vistoria, através da certificação anual do veículo, através do seguro, que esse veículo seja impedido de ser comercializado, de ser vistoriado, se ele não tiver o efetivo recall realizado no veículo. Para evitar, talvez, acidentes estejam acontecendo por causa dessa falta de resposta. Isso. A audiência pública de hoje é nesse sentido. Saber, inclusive, das seguradoras, quantos veículos têm acidentes repetidos com um airbag, por exemplo, com um freio numa determinada marca, para que a gente possa evitar. Existem muitos carros circulando com problemas na questão de segurança. O usuário ele paga para ter um airbag, ele paga caro por isso, por um equipamento de segurança que pode explodir a qualquer momento, que foi o maior recall já realizado no mundo. E dar transparência para esses dados também, para que as pessoas saibam, né, quais são as montadoras, enfim, que apresentam mais problemas. É isso que a gente quer quebrar, né? Na verdade, isso é uma grande caixa preta que nós estamos tentando, através dessas audiências públicas de requerimentos, ter acesso para que o usuário não seja penalizado da forma que está, porque muitas das vezes não é só a questão do veículo, muitas das vezes nós estamos falando de vidas que nós estamos perdendo em função de uma má fabricação de um equipamento de segurança. Deputado Alexandre Vale, obrigada pela sua entrevista, boa audiência. Eu que agradeço, obrigado. Obrigada, a gente volta ao estúdio então com a Vera. Ok, Carol, a gente vai falar de novo sobre dinheiro, cédulas, né? A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou uma proposta que obriga os bancos a colocar à disposição dos clientes cédulas de todos os valores. Quando vai sacar dinheiro nos caixas eletrônicos, muitas vezes o cliente só encontra notas de 100 e de 50 reais. O que pode ser um problema para quem precisa de um valor menor ou não tem esse saldo na conta. As pessoas precisam de moedas de valores diferentes, de moedas de pequeno valor, né, para transações de pequeno valor, através das quais a circulação de moedas se dá com muito maior capilaridade. Mas os bancos podem ser obrigados a colocar à disposição notas de todos os valores. É o que prevê um projeto aprovado pela Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara. Sempre foi privilegiado botar as moedas maiores, de 100, de 50 reais. E nós aprovamos um projeto que bota todas as moedas de 2, 5, 10, 20 e 50. Por quê? Porque as pessoas menos aquioradas, as pessoas mais pobres, precisam ter as moedas menores para fazer os seus pagamentos. A proposta ainda tem que ser analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. A Fundação Nacional de Artes é o órgão do governo federal responsável pelas políticas públicas de fomento às artes visuais, à música, ao teatro, à dança e ao circo. O papel da Funarte, que é vinculado ao Ministério da Cultura, foi tema de uma audiência pública aqui na Câmara. A Funarte precisa de autonomia financeira para levar a arte aos brasileiros. É o que defenderam os debatedores na audiência pública da Comissão de Cultura. A Fundação Nacional de Artes possui espaços culturais próprios e realiza convênios com outras instituições. Mas a redução de recursos do orçamento restringiu a atividade artística. Os artistas também são prejudicados, mas eu acho que principalmente são instituições no resto do país que sofrem mais diretamente com essa falta de atuação. O presidente da Funarte, ator e ex-deputado federal Stepan Essercian, defendeu que a arte e a cultura tenham leis específicas de financiamento. Ele lamentou que a ação da Funarte tenha sido muito limitada por conta do pequeno orçamento. O corte de orçamento que é sentido em todas as áreas, que tem gordura para queimar e que estão tirando, provoca esse rebuliço todo. Agora você imagina
numa área que já está no osso. A criação de um fundo específico foi apontada como uma alternativa para custear as políticas públicas coordenadas pela Funarte. Trata-se de investimento social, como defendeu o ator Antônio Grassi. Ele citou o exemplo do Instituto Inhotim, sediado na cidade mineira de Brumadinho, que é dirigido por ele. Ele é responsável hoje por um desenvolvimento enorme ao seu redor, né? De criação de hotéis, de pousadas, de restaurantes, de geração de emprego. Somos o segundo maior gerador de emprego da região, mostrando a potência que a atividade artística e cultural tem, não só do ponto de vista da realização, do simbolismo, do que isso significa, mas como também da economia mesmo, do desenvolvimento do país. Nós já temos o Fundo Nacional de Cultura, que tem uma vinculação de 3% da Loteria Federal. Mas isso não acontece, sempre é contingenciada. Então nós estamos buscando alternativas para que a Funarte possa ter, na sua plenitude, exercer o seu papel, que é promover a arte no Brasil. Agora 9h32, últimas informações sobre as votações no plenário para hoje com a Carol Nogueira. Vera, tinha uma sessão extraordinária marcada para 9 horas da manhã, está aí um pouquinho atrasado, já são 9h32, né, nesse momento. A expectativa dessa sessão extraordinária é a votação da reforma política, por isso que ela foi convocada para tão cedinho nessa terça-feira. Logo depois da abertura da sessão extraordinária, deve começar uma sessão solene em homenagem ao Dia Nacional do Idoso. Na sequência, então, os deputados retomam a sessão mesmo, deliberativa. Na pauta, além dos projetos da reforma política, tem também a medida provisória que trata do novo refis, que permite aí um parcelamento e um desconto nas multas também para os devedores da União. No pacote da reforma política tem o projeto que veio do Senado, que cria esse fundo público para o financiamento de campanha, segundo esse acordo fechado ontem. Esse projeto é a prioridade de votação. Na sequência, os deputados vão tentar votar também o projeto aprovado na comissão especial aqui da Câmara, que regulamenta esse fundo, dá as regras para a distribuição desse fundo e cria também um teto aí para os gastos de campanha dos diferentes candidatos a diferentes cargos públicos. Vera. Obrigada, Carol. Nesta edição do Câmara Hoje, você viu, o plenário pode votar hoje a criação de um fundo de financiamento público de campanhas. Esta é a semana final para a aprovação da reforma política, a tempo de valer nas eleições do ano que vem. Deputados querem limitar a multa que empresas aéreas cobram por remarcação de passagens, inclusive as promocionais. A Comissão de Finanças e Tributação aprovou a proposta que aumenta os sinais de diferenciação nas cédulas e moedas de real. Tudo para facilitar a identificação do dinheiro por quem não enxerga bem. Uma audiência pública aqui na Câmara debateu o papel da Funarte. A Fundação Nacional de Artes é o órgão do governo federal responsável pelas políticas públicas de incentivo às artes visuais, à música, ao teatro, à dança e ao circo. E esta edição do Câmara Hoje está chegando ao fim. A gente pode voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é terça-feira, dia 3 de outubro. Para você, um ótimo dia.